Vamos iniciar o culto desta manhã, como nós fazemos, todos os dias, orando. Deus Todo-Poderoso, querido, maravilhoso, Senhor da glória, Deus único, não há outro, não existem vários, somente um Deus, um só Senhor. Tu és o dono de tudo, Senhor de tudo, aquele que comanda tudo, aquele que decide tudo, e nós nos rendemos frente à sua infinita graça, capacidade e sabedoria. Nos colocamos aos teus pés para receber, Senhor, das suas boas dádivas. Instrua-nos, Senhor, hoje e sempre. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Ajuda-nos a sermos melhores adoradores. Fala conosco. Fala. Queremos ouvir a tua santa voz. A tua palavra está aberta. Livra-nos da mentira e também dos mentirosos. Esta é a oração que eu apresento aos teus pés por mim, pelos meus amados irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Hoje a gente está correndo um pouquinho mais, porque eu tenho muita coisa para falar e eu quero começar e terminar, tá? Então hoje nós vamos tentar de novo explicar sobre a Trindade. Este conceito cristão de Trindade não existe uma maneira da gente explicar adequadamente o que é a Trindade. Trindade, primeiro, que é um conceito cristão impossível de ser entendido totalmente por qualquer ser humano. Nós somos limitadíssimos. Então, se é impossível de ser entendido, compreendido totalmente, mais impossível ainda é explicar, Mas a gente tenta. Deus é, obviamente, infinitamente maior do que qualquer um de nós. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter na mente é: nós somos incapazes de entender Deus totalmente. A Bíblia ensina o seguinte: o Pai é Deus. A Bíblia também ensina que Jesus é Deus. E a Bíblia ensina que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia também ensina que há um só Deus. Então, olha,
o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas há um só Deus. Aí já começa a ficar difícil, né? Você fala em três, mas eu não falei que são três deuses. Eu falei que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Aí a mente humana começa a entrar em parafuso. Quando a gente estuda, como nós estamos fazendo hoje, a primeira coisa que você precisa saber, meu irmão, minha irmã em Cristo, é que a palavra Trindade, ela não existe na Bíblia Sagrada. Você não vai encontrar em nenhuma Bíblia este termo Trindade. Não tem. Este é um termo humano usado em uma tentativa de descrever o Deus triuno. O que quer dizer? Eu só vou pedir uma gentileza, tá? Não perguntem nada agora. Deixa para perguntar depois no particular ou mesmo no grupo, para eu poder chegar até o final, tá? Só por isso. Depois no grupo você pode perguntar e no meu particular também, tá? Triuno, Deus triuno. O que quer dizer isso? 3 em 1. Tri, 3, uno, 1. 3 pessoas numa pessoa só. 3 pessoas coexistentes, coeternas, formando um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas. Elas coexistem, elas são eternas e elas formam o nosso Senhor e Deus. A gente precisa deixar muito claro que em lugar nenhum da Bíblia há qualquer sugestão de que haja 3 deuses. Não, é um Deus só. A Trindade é um Deus feito de 3 pessoas. Não tem problema nenhum a gente usar esse termo Trindade, tá? Ah, mas você acabou de falar que Trindade não está na Bíblia, e não está mesmo. E não tem problema nenhum a gente usar isso. Ah, mas se não está na Bíblia, como é que eu vou usar? E eu tenho aqui uma explicação rápida, que você pode usar e não tem problema nenhum. Você também não vai encontrar na Bíblia o termo avô, avó, né? Mas você sabe que tal pessoa era avô e avó de tal pessoa. Quando você lê lá a genealogia, você vê isso claramente. Entendeu? Também não tem esse termo avô, avó. E alguns termos não existem na Bíblia. Mesmo assim, a gente sabe, né, que aquilo que o termo indica existe na Bíblia. Abraão era avô de Jacó. Não é? Mas não está escrito isso lá na Bíblia. Abraão, não, mas a gente sabe que foi. E a gente diz, olha, Abraão foi avô de Jacó. O que importa aqui é que este termo foi criado, né? Ele é usado para a gente tentar entender melhor o que é a Trindade. Porque Trindade é uma conversa complicada. Então, olha, tem 6 tópicos que eu quero colocar para você. Primeiro,
há um só Deus. Isso está lá em Deuteronômio. Eu não vou ler a passagem, viu? Porque senão não vai dar tempo de terminar. Isso está lá em Deuteronômio 6,4, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. No finalzinho está escrito que não há senão um só Deus. 1 Coríntios 8,4. Lá no finalzinho desse versículo. Há um só Deus. Gálatas 3,20 também fala isso. 1 Timóteo 2,5, né? Um só Deus, um só batismo, também fala sobre isso. Agora, um pouquinho de atenção, né? A Trindade são 3 pessoas. Pessoas são 3 personalidades. Está lá e você consegue ler sobre a Trindade, observar a Trindade na Bíblia Sagrada, lendo Gênesis 1:1, com muita atenção. Gênesis 1:26, 3:22, 11:7, Isaías capítulo 6, versículo 8, capítulo 48, versículo 16, capítulo 61, versículo 1. Aí você vai encontrar 2 Coríntios 3:17, Mateus 3:16, 17, Mateus 28:19. Você vai ler, e se você prestar atenção na leitura, você vai ver que está falando usando a primeira pessoa do plural. Nós. E aqui, é claro que não é, né? Mas eu preciso deixar isso claro para vocês. A gente conhecendo um pouquinho do hebraico, quase nada, né? Mas a gente lendo, por exemplo, no hebraico, Gênesis 1:1, né? Lá no hebraico está escrito assim, Elohim. Está no plural. Nós. Se é nós, é mais de uma pessoa. Gênesis 1:26, 3:22, 11:7, Isaías 6:8. Também usa o pronome plural. E é nós também. E é o Elohim. Quando se fala nós estamos, tá vendo? Nós todos estamos nos referindo a mais de 2 pessoas. Somos nós. Não é isso? Isso não há dúvida nenhuma. No português, eu sei que é meio chato isso, mas é para explicar para vocês isso que eu estou falando. No português existe 2 variações quanto ao número, né? É o singular e o plural, não é isso? No hebraico, são 3 variações, são 3 formas. Tem o singular, o dual e o plural. Quando eu quero falar você e eu uso dual, porque são 2 pessoas só. Se eu for falar mais de 2 pessoas, eu tenho que usar o plural. É diferente a língua, né? O dual eu uso com coisas assim que são aos pares, né? 2 orelhas, dual. Quando eu for falar isso, eu uso o dual. 2 olhos, 2 mãos, né? A palavra Elohim, né? É o pronome nós
é uma forma de plural. Então quer dizer mais de dois. Se está falando aqui que é mais de dois, óbvio, na maneira de escrever indica mais de dois, porque se forem dois é dual, está dizendo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais de dois, três. E isso você vai encontrar quando se estuda a Bíblia, né? Isso, a mesma coisa você vai encontrar em Isaías capítulo 48, versículo 16, capítulo 61, versículo 1, você vai encontrar o Filho falando enquanto ele faz referência ao Pai e ao Espírito Santo. Você está entendendo isso? Se não tiver, depois você pergunta para mim no grupo, se você fizer parte do grupo. Ou então pergunta no meu particular, eu respondo para você. Né? Não dá para... Eu tenho que dar uma corrida aqui, senão não termino isso daqui. E eu quero terminar. Você entendeu como é que a gente vai estudando e vai descobrindo as coisas? Você tem que ir lá no hebraico, ver como é que está escrito lá. Isso é uma forma de plural. Mas aqui nós temos singular e plural. O hebraico tem três formas: singular, né, plural e o dual. Dual, quando as coisas são impares mesmo. Né? Eu citei aqui dois olhos, por exemplo, então uso o dual. Quando não, é mais de dois. Para dois é o dual. Dual, dois. Os membros da Trindade, já é o terceiro ponto, hein? São distintos uns dos outros em várias passagens do Velho Testamento. A gente vê que está falando de um, está falando do outro. No Velho Testamento, Senhor é diferenciado, tem Senhor e Senhor. Tem gente que lê e se confunde aí, né? Gênesis, só para você entender do que eu estou falando, você precisa ir lá depois e ler esta passagem. Gênesis capítulo 19, versículo 25 e Oséias capítulo 1, versículo 4, né? Senhor é diferente de Senhor. O Senhor tem um filho. Em Gênesis, em Salmo 27, é de Salmos 2, versos 7 ao 12. No Provérbio 30, versos 2 e 4, o Espírito é distinto do Senhor. Então isso tudo é estudado. Isso tudo é levado em consideração. Eu estou pulando muita coisa por causa do tempo, tá? Mas espero que esteja dando para você entender. Eu estou me esforçando. Mas se você não entender, o problema não é seu, não, é meu, viu? Porque eu não estou sendo capaz de explicar, tá? João, agora Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 ao 17, é onde Jesus fala ao Pai sobre enviar um ajudador, o Espírito Santo. Isso deixa claríssimo para nós, não sei, espero que para você também, né, que Jesus não considerava a si mesmo como sendo o Pai ou o Espírito Santo. Além dele, existiam mais, mas ele fala com o Pai para enviar o Espírito Santo. Então, Jesus falando com o Pai para enviar o Espírito Santo. Então, tem três. Entendeu? Não são três deuses, é um Deus só. É uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Quando Jesus, no Novo Testamento,
ele fala ao Pai, ele estava falando com ele mesmo? Não. Ele estava se referindo a uma outra pessoa. Uma outra pessoa na Trindade, o Pai. É claro que Jesus é Deus. É claro que o Espírito Santo é Deus. Mas é uma pessoa diferente. Olha como esse negócio de Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma coisa difícil. É uma coisa difícil. Cada membro da Trindade é Deus. O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Isso está na Bíblia. O Pai é Deus. Se você ler João 6,27, você vai ler que o Pai é Deus. Você lê Romanos capítulo 1, versículo 7, você vai ler que o Pai é Deus. Você lê 1 Pedro 1, versículo 2, você vai ler que o Pai é Deus. Que o Filho é Deus, a segunda pessoa da Trindade. João capítulo 1, versículos do 1 ao 14. Romanos capítulo 9, versículo 5. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Você vai ler lá que o Filho é Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Você vai ler que o Filho é Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20. Você vai ler que o Filho é Deus. Não é um outro Deus, é o mesmo Deus. Que o Espírito Santo é Deus. Você lê lá na Bíblia em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Lembrando que aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, aquele que habita é o Espírito Santo, viu? Romanos capítulo 8, versículo 9. Você vai ler que o Espírito Santo é Deus. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Vai ler que o Espírito Santo é Deus. Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4. Vai ler que o Espírito Santo é Deus. É um Deus com 3 pessoas. Existe uma subordinação entre a Trindade. Dentro da Trindade existe uma subordinação. Quer dizer, um obedece ao outro. Uma pessoa é subordinada à outra, entre as 3. O Espírito Santo é subordinado ao Pai e ao Filho. O Filho é subordinado ao Pai. Tudo isso eu estou mostrando, estou falando para você, porque às vezes as pessoas falam, então são 3 deuses. Não, não são 3, é um Deus só. E nenhuma destas 3 pessoas que compõem o Deus triuno, né, nega a divindade da outra pessoa. Isso é difícil para a nossa mente finita conseguir entender. É difícil. Nós temos que entender isso. O cristão precisa entender. O cristão precisa dar motivo da sua fé. Uma pessoa vem e fala, esse negócio de trindade aí, eu não sei o que é, não entendo. Você tem que explicar para ele. Mas como é que eu vou explicar? Ora, você tem que explicar. Por causa disso que eu estou trazendo isso para você no culto de hoje, para que você cresça na graça e no conhecimento
porque se é que já não surgiu, né? Mas vão surgir casos em que você vai ter que explicar para outra pessoa. E não é fácil. Não é fácil explicar sobre Trindade. Não é fácil entender sobre Trindade. Imagine explicar, meu irmão, minha irmã. E cada uma das três pessoas que compõem a Trindade do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm tarefas dentro da Trindade, tarefas individuais. O Pai, por exemplo, é a fonte máxima ou a causa de. O que é isso? Fonte máxima, causa de? Deus é a sabedoria. Tudo que os cientistas dizem que existe isso, buraco, não sei o quê, descobrir uma galáxia, tudo isso deu para Deus, isso daí não é nada, gente. Porque Deus é a causa do universo. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Deus é a causa do universo. 1 Coríntios 8, 6. Porque não adianta eu vir aqui e não mostrar para você na Bíblia. Eu só não estou lendo por causa do nosso tempo aqui, tá? Deus é a causa da revelação divina. Apocalipse 1, 1. Deus é a causa da salvação. João 3, 16 e 17. É a fonte da salvação. Deus é a fonte máxima e a causa de tudo. Deus é a fonte e a causa das obras humanas. Humanas. Vou repetir. Deus é a fonte máxima e a causa das obras humanas de Jesus Cristo. João 5,17, João 14,10. Em Deus, meu irmão, minha irmã em Cristo, tudo se principia. Tudo tem o seu início em Deus. E o Filho? O Filho é o agente através do qual o Pai faz as obras que eu vou citar aqui. Através do Filho aconteceu a criação e acontece a manutenção do universo. Por que o universo é tão perfeito? Você já imagina? O universo é um negócio, é uma matemática perfeita. Isso é através do Filho. 1 Coríntios 8, 6, João 1, 3, Colossenses 1, 16, 17. A divina revelação é através do Filho. João 1, 1, Mateus 11, 27, Apocalipse 1, 1. Tem outras passagens, estou citando uma ou outra. Salvação é através do Filho. Não é o Espírito Santo que salva, não é o Pai que salva, é o Filho. 2 Coríntios 5, 19, Mateus 1, 21 e João capítulo 4, versículo 42. O Pai faz todas as coisas através do Filho, que funciona como seu agente. Eu estou achando palavras aqui para você entender, hein? E o Espírito Santo? O Espírito Santo é o meio pelo qual o Pai faz
as seguintes obras que eu vou relatar aqui. Lembra que eu falei para você ler Gênesis 1:1? Lembra que eu acabei de falar agora que é através do Filho que aconteceu a criação e a manutenção do universo? Através do Espírito Santo também, porque estavam juntos na criação do universo. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma dor nas costas, gente, que vocês não fazem ideia. E a manutenção disso é através do Filho e é através do Espírito Santo também. Gênesis 1:2, Jó 26:13, Salmo 104, verso 30. Acabei de falar que a revelação divina é através do Filho, mas é através do Espírito Santo também. João 16, 12 ao 15, Efésios 3:5, 2 Pedro 1:21, a salvação através de Jesus, mas através do Espírito Santo também. João 3:16, Tito 3:5, 1 Pedro 1:2. Os feitos de Jesus foram obras de Jesus, mas através do próprio Espírito Santo. Isaías 61:1, Atos 10:38. Antes de você falar, não entendi, leia as passagens. Então, o Pai faz todas as coisas através do Espírito Santo também. A gente tenta explicar a Trindade, né? A gente usa o ovo. Uma vez eu falei, né? Uma pessoa riu, onde já se viu? Não, são tentativas humanas para explicar a Trindade. Né? O ovo não é casca, gema e clara. E a casca, a gema e a clara juntas formam o ovo. A pessoa riu, zombou de mim, ficou quase 10 dias zombando, mandando mensagens, onde já se viu, compara. Não, é para tentar explicar. Por que a gente às vezes usa o ovo para tentar explicar a Trindade? Né? A clara e a gema são partes do ovo, não são? Mas não são o ovo. A clara e gema não é ovo, mas são partes do ovo. Separadamente. Clara, gema formam o ovo. Agora, se eu separar a gema da clara, eu não tenho um ovo. Eu tenho uma clara e tenho a gema. Você está entendendo por que a gente tenta, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são partes de Deus, eles são Deus. Aí a gente falha, porque, né, a clara é parte do ovo, mas não é o ovo. A gema é parte do ovo, mas não é o ovo. Entendeu? A gente tenta, mas falha a hora. Então, é a mesma coisa, Getúlio. O coco, mesma coisa. A água não é o coco. A carne do coco não é o coco. A gente tenta, eu não estou dizendo, mas a gente falha. O
Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas ou estados de Deus. Porque separadamente, cada um deles é Deus. Não é como, por exemplo, o coco, que o irmão disse aqui, o Getúlio, né? A carne do coco, aquela parte branca, né? Separadamente não é o coco. Tudo junto forma o coco, mas quando separa não é coco, né? A Trindade não. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. O Pai é Deus. Então essas ilustrações, elas podem nos dar uma ideia da Trindade, né? Mas elas não são totalmente precisas. O caso do ovo dá uma boa ideia do que é a Trindade, mas não é preciso, não é certo, né? Por quê? Porque um Deus infinito como é o nosso Deus não pode ser descrito com coisas, com ilustrações finitas. É óbvio, a gente tenta aqui, uns entendem, né? Oh, é verdade, tal, como exemplo, não como exatamente, mas um exemplo. Porque Deus é infinito, a gente não consegue, né? Descrever Deus com as coisas deste mundo. E se você abrir aí, ó, né? Romanos 11, 33, 34, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Esta passagem de Romanos, ela deixa bem claro para a gente que a gente tenta, e a gente tem que tentar mesmo. Mas nós somos insignificantes perante a grandeza e a majestade do nosso Deus e Senhor. Eu espero, irmão, irmã, que você tenha, que tudo que foi dito aqui tenha ajudado um pouquinho que seja você a respeito da Trindade, tá? Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar, glorificar, agradecer o Senhor. O Senhor é muito bom, né? O Senhor é maravilhoso. O Senhor nos ajuda na medida daquilo que a gente consegue entender, saber. Sou muito grato, Senhor, porque tudo que foi dito aqui não é perfeito, né? Ajuda, mas não é perfeição, porque perfeição é só o Senhor. Mas nós te agradecemos, porque juntos eu creio que crescemos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor hoje. Continua conosco, nos instruindo, ó Deus querido. E se for da tua vontade, traga-nos de volta amanhã para exaltar e glorificar o Senhor, que é motivo do nosso culto. E oramos no nome do Cristo Jesus. Amém.